tema crucial que nos atravessa, tem nos atravessado desde a terça-feira passada, é o massacre do Rio de Janeiro. É o massacre do 130, ou o massacre do 140, 150. Estão dizendo que o número oficial é 121, na verdade ninguém sabe. Da mesma coisa como o massacre de São Paulo de 2006, falam em 500, mas ninguém sabe se foi 500, 600, 700, 800. Né? Os assassinatos, os massacres em massa, dos pobres, sempre tem essa questão, né? Não tem identidade, os números nunca se sabe ao certo, enfim. Para nós comunistas, este é um tema absolutamente crucial. Crucial, e a gente tem feito uma cobertura intensa, mostro daqui a pouco o debate aqui. Então, o Jones tem falado, eu tenho falado, à noite, lá no Noite Brasil, o Leandro tem falado, a Thalita, o Chavoso, muito mesmo, fundamental. E um sinal do quanto esse assunto é prioritário é a relação de quem vem aqui falar sobre esse assunto. Olha isso aqui, impressionante, realmente. Eu não contei, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aqui tem uma repetida, 10. Serão 10 até a semana que vem, né? Especialistas, líderes políticos, estudiosos, falando sobre o assunto. Nós conversamos com a Júlia Lenzi. Júlia Lenzi teve uma participação que foi definidora desse processo. Ela que disse, não nos iludamos, isso não é um combate ao crime organizado. Isto é uma guerra entre as 3 diferentes dimensões do crime organizado: as facções, as milícias e o Estado. Então, é uma guerra empresarial entre essas 3 dimensões. Foi fundamental aquela participação dela. Depois o João Cláudio Pitido veio também, na quarta passada, deu uma aula sobre o Rio de Janeiro, foi muito bom. Denise Gentil trouxe essa dimensão do quanto a política econômica e a economia política é determinante nesse cenário do Rio de Janeiro, no cenário da proliferação do crime no país, né? E o quanto esta política econômica do governo Lula impede um combate efetivo ao crime organizado. Já volto com esse assunto daqui a pouco. Aí veio o Tiago Sardinha, foi fundamental também a fala dele, fundamental. O Tiago Sardinha teve enorme repercussão. E na sequência, na segunda-feira, a Graciele Araújo deu um show. A Graciele Araújo deu um show, inclusive fez várias referências ao próprio Tiago Sardinha, e ela trouxe uma revelação, né, muito em linha. Ela é uma discípula da Júlia Lenzi, lá na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, e ela trouxe uma dimensão, né, para além do que a Júlia Lenzi tinha falado. Ela é especialista em milícias, tá? Ela trouxe uma dimensão espantosa. Eu fiz até um recorte, mostrei aqui. Deixa me ver, eu vou mostrar de novo, porque realmente foi muito forte. Eu fiquei muito impactado com esta apresentação dela. Jones também ficou muito impactado. Ele falou, ela não é professora, mas ela é de um didatismo que eu poucas vezes vi, né? Poucas vezes vi. Ela trouxe uma dimensão, para mim, inesperada, que ela falou, nesta lógica de que o crime organizado ele está organizado em 3 agrupamentos: o agrupamento das facções, ou, né, vários agrupamentos, mas genericamente o agrupamento das facções, o agrupamento das milícias e o agrupamento estatal, ela falou da relação intrínseca e de intimidade entre o Minha Casa Minha Vida e as milícias. Fiquei chocado com isso, eu vou mostrar de novo. Foi muito impressionante, efetivamente. Aí ontem, o camaradíssimo Eribaldo Maia, foi muito legal. Amanhã vem o Orlando Zacconi, o delegado Orlando Zacconi, muito relevante, uma referência no debate sobre segurança, vai ser bem legal. E na sexta vem a vereadora de São Paulo, Luana Alves, também. Ela vem falar da perspectiva
E hoje, né, eu não coloquei os de hoje, mas hoje nós temos evidentemente, tá, a Karen Santos, né, que está inclusive sendo perseguida lá no Rio de Janeiro, lá em Porto Alegre, em função das suas posições relativamente ao Rio de Janeiro. Então na quinta, amanhã, Orlando Zacconi, sexta, a Luana. Na segunda volta, a Graciele, porque realmente foi um negócio verdadeiramente impressionante, e na semana que vem também o camaradíssimo Renato Freitas vem falar sobre o assunto. Então, para ter uma ideia de como esse tema se tornou um tema prioritário para nós e como a gente tem um time, 10 pessoas realmente de primeiro nível para nos ajudar a entender, né? E mais o Jones, falo do Jones daqui a pouquinho. Vamos aqui. Graciele Araújo. Foi chocante essa revelação dela. Vamos lá. Para o Tiago, qual é o principal polo de atuação depois do tráfico do PCC? O que é que o Tiago respondeu? Combustível. Qual é? Isso aqui é uma observação também importante, tá? Hoje em dia, presta atenção. Hoje em dia, o tráfico não é mais o negócio principal, nem das facções, não é o negócio principal das chamadas facções criminosas. Não é mais, né? Não é mais. Né? O negócio principal, os negócios mais relevantes, tanto das facções quanto das milícias, né? As milícias nunca tiveram como foco principal o tráfico de drogas ilegais, clandestinas, há muito tempo deixou de ser. Provavelmente, não tem um balanço, a gente não tem acesso a um balanço, mas provavelmente a maior receita das facções criminosas, apesar de todo esse discurso narcoterrorismo, combate às drogas, toda essa coisa aí, né, terrível, né, da extrema direita e desses setores de segmentos progressistas, hoje há outras atividades. Então, vamos lá, né? O Tiago falou exatamente dessa dimensão dos combustíveis para o PCC e ela traz Mauro, outra quando aqui. você perguntou para o Tiago qual é o principal polo de atuação depois do tráfico do PCC, o que é que o Tiago respondeu? Combustível. Qual é a principal atividade econômica das milícias hoje? Gestão de empreendimentos imobiliários. Também como resultado de um processo de financiarização da economia, a gente tem uma série de iniciativas governamentais que são implementadas em regiões periféricas do Brasil. Você mencionou uma delas, o programa Minha Casa Minha Vida. Vou mencionar outro, o PAC Favelas. Todas essas iniciativas governamentais, elas foram estabelecidas pelas milícias. Elas dependeram, em certa medida, da inserção das milícias na gestão da vida social. Então, não somente porque as milícias engendraram esse processo de urbanização anteriormente, mas porque, no caso do programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo, as milícias elas se inserem na gestão desses empreendimentos imobiliários. Então, existem 3 formas de inserção das milícias nesse tipo de gestão. A primeira é a tomada de territórios, e aí a tomada de territórios é muito importante para a gente compreender a relação entre milícia e facções do tráfico de drogas, porque a atividade econômica da milícia, ela se fundamenta principalmente na dominação territorial, né, já que a gestão do empreendimento imobiliário é uma das suas principais atividades econômicas. Então, a milícia vai dominando territórios para galgar novos polos de acumulação de capital, cobrar taxas, explorar as atividades econômicas, gerir os empreendimentos imobiliários. E quando ela se assenta em uma determinada região, ela vai gerir esses empreendimentos imobiliários de inúmeras formas. Tanto lá na ponta do processo do programa Minha Casa Minha Vida, a partir de uma aliança com os agentes públicos, né, são esses agentes públicos na ponta do processo que vão selecionar as famílias beneficiárias. É isso aí. Impressionante. Eu fiquei chocado, efetivamente. Jones também foi muito impactante, tanto que ela volta na segunda-feira que vem, o Alemanha Fora da Rota, dizendo: Mauro, faltou a Jaqueline Muniz no time, né? Jaqueline Muniz é uma referência, vou mostrar como ela é uma referência para nós hoje. A gente tem uma certa divisão de trabalho aqui internamente, eu creio que ela está escalada para ir, está convidada, desculpa, não escalada,
perdão, para ir no Noite, tá bom? E o Gabriel falando do Davi Decache também explica bem, tá? Boa, vou falar com o Davi hoje, ver se ele está podendo vir aqui na semana que vem, tá bom? Então, é o seguinte, o Jones ontem fez a primeira, eu estava esperando, inclusive, a gente vinha dialogando, o balanço, primeira avaliação, a interpretação mais aprofundada sobre essa questão, né? Porque o grande debate é, e as esquerdas, né? As esquerdas, quando aqui está no plural as esquerdas, ele fala da esquerda em si mesma e também dos progressistas e a segurança pública. E o título menor, aqui o subtítulo é A Grande Mentira sobre Investimento Social e Prevenção. Essa mentira petista, ou dos governos petistas, de que a violência seria combatida com grandes investimentos sociais que não existem, né? Não existiram e não existem há muito tempo. O Jones, inclusive, trouxe um dado muito... Ele trouxe uma pesquisa do Tiago Machado, que eu até já pedi para ver se ele vem aqui semana que vem para mostrar, fiquei muito chocado, não vou mostrar no trecho que está aqui hoje, mas é isso. No governo Lula 2, que foi o governo mais bombou, o governo, né, vamos lembrar, o boom das commodities e tudo, a taxa de investimento público no país foi menor do que no governo Itamar Franco. É nesse nível. Então, essa conversa de grandes investimentos públicos, investimentos do Estado para a questão, né, para o combate à violência, ao crime nas periferias, é uma cascata. O Asciuti está aqui fazendo uma crítica, eu acho injusta, viu, Asciuti? Impressionante mesmo, ninguém trata da mudança de lei de drogas como essencial, nenhuma esquerda, nem esse canal Decepção Total, estou sozinho mesmo. Olha, primeiro, acho que você não está sozinho não, Asciuti. A gente tem tratado desse assunto, sim. Na terça-feira, enquanto estava rolando o massacre, então não deu para falar sobre isso na terça, a gente falou mais na quarta, o Henrique Carneiro esteve aqui para tratar da centralidade da mudança, da legalização das drogas. A Luna Vargas, que é uma referência nesse debate sobre a legalização, já esteve aqui 2 vezes. A gente tem tratado desse assunto, sim, viu? Essa crítica não procede, tá? A gente tem tratado e vai continuar a tratar. Agora, é evidente que... tá aqui o Red York, exatamente isso também, né? O Henrique Carneiro e a Luna Vargas volta e meia estão aqui. Agora, é evidente que com a redução relativa do peso do tráfico para as organizações criminosas, especialmente as facções, não dá para se iludir que além de ser absolutamente central, de fato é central, que a legalização, né, das drogas, ela não é necessariamente garantia do fim do crime organizado, né? Por conta dessa migração, o crime organizado vai ficando cada vez mais com cara de máfia, né? Mas evidentemente é relativo, e a legalização das drogas não é apenas por conta da questão do crime, é por conta da visão de sociedade, né? Por conta do olhar que a gente tem para a sociedade. A camarada Silvana Danley mandou uma mensagem. Eu queria te pedir, camarada, se possível, que daqui para frente você não usasse esses, né? Porque isso aqui é um grito, né? Na linguagem de comunicação pelas redes, mandar essa tipologia de caixa alta, né? Maiúsculas, ela equivale a um grito. Então, se puder evitar, eu te agradeço. Relatora do TSE votou ontem pela cassação do Cláudio Castro. Pedra cantada, né, Silvana? A gente já tinha avisado aqui que seria esse o voto dela. Vamos registrar isso daqui a pouco. Grande vitória. Desmantelada rede de contrabando da Polícia Militar de Goiás. 2 grandes notícias. Legal. É isso aí. Bom, é isto. Tá? E, por sinal, a Luna Vargas vai voltar, tá? Já marquei, acho que não semana que vem, na outra semana é que volta a Luna Vargas aqui, tá bom? Bom, 1h de as esquerdas e a segurança pública, o primeiro vídeo, tá? Hoje tem mais, do Jones Manuel sobre...
sobre a questão do massacre e a posição das esquerdas e dos progressistas em relação ao tema da segurança pública, né? Como ele falou hoje, falou ontem no vídeo, né? Ele falou, não, é muito longo, muito comprido. Ele falou, ó, não dá para tratar temas complexos com superficialidade, né? Num videozinho de 3 minutos, quem faz isso é a extrema-direita, não é esse o objetivo. Inclusive, nós tratamos dos assuntos aqui e no Noite Brasil, apesar dos programas serem bem mais longos, né? A gente chega a durar 4 horas, 4 horas e meia, cada assunto é tratado mais rapidamente, tá? Que é essa dimensão mais da agitação. Mas o Jones não faz agitação nos programas, ele faz propaganda, educação. E aí tem que aprofundar. Aí não tem jeito, tem que aprofundar. Então, hoje, inclusive, tem um segundo vídeo. Fiquei muito chocado. E aí, ao mesmo tempo, até escrevi, falamos ontem, né? Falei, ó, fiquei feliz que estamos, né? A gente está muito, mesmo sem ter conversado tanto esses últimos dias, por conta da agenda dele, a gente tem uma identidade grande, acho que teve um paralelo grande, ele assistiu aqui, deu para ver um impacto, né, de algumas das nossas falantes aqui, né, no vídeo de ontem, então a gente está muito sinergizado em relação a este assunto. Deixa eu botar um trecho aqui que foi muito forte mesmo. Fala aí, Júnior. Fala, camarada, vamos embora. Chegou ao nível de investimento público do governo Itamar. Esse é o que eu falei aqui, ó, né? Essa coisa que os governos petistas e a cúpula do PT diz é que não, né? Nós vamos, agora o Lula está dizendo, né? Não, nós vamos combater o crime, né? Gente dizendo, não, o Lula adotou uma estratégia de combater no médio prazo com investimento social. Da onde? Da onde? Essa conversa é conversa desde 2002. E o que ele comenta é a partir desse estudo do Tiago Machado, que eu espero que semana que vem ele traga aqui para nós. Deixa eu só voltar, ó. Esse aqui é o estudo do Tiago Machado, falando sobre o investimento do governo, tá? Desde 1947 até 2021 e segue o baile do mesmo jeito. Em azul é o investimento direto do governo, em laranja é o investimento das estatais, né? E a gente vai ver que ali meados dos anos 70 e depois de novo, segunda metade dos anos 80, quando passou a grande recessão, né, era muito maior. E aí ele vai falar isso, né? Ó, os governos do PT ficam batendo no peito nisto, mas vamos ver. Municipais. Para vocês terem uma ideia, o governo Lula 2, que teve altos níveis de investimento, teve números relevantes, né, e talvez tenha sido o melhor governo Lula. O governo Lula 2, ele não chegou a alcançar o nível de investimento público do governo Itamar Franco. Para vocês terem uma ideia do que isso significa. Veja, o governo Lula 2, que foi o governo petista com mais investimento público, com mais política pública, com mais obra, construção de universidade, escola técnica, IPAC, Minha Casa Minha Vida, não chegou ao nível de investimento público do governo Itamar Franco. Perfeito? Vocês entenderam isso? Então, repare, sempre foi uma mentira nos últimos anos a ideia de que, ó, nós vamos investir no social para combater o crime, porque a gente vai à raiz. E aí se criou uma lógica de uma eterna promessa, de um investimento no social, do investimento no social, do investimento no social, que vai ser a salvação, que vai reduzir a violência no longo prazo. E não é que seja mentira, isso é verdade. E aí, veja, não é que construindo escola você vai acabar com uma facção criminosa. Mas se você constrói escola digna, pensa a política de moradia popular, de cultura, de emprego, de renda, de condições de vida, você tendencialmente vai reduzir a capacidade de recrutamento da facção criminosa. A facção criminosa vai ter menos soldados para recrutar, entendeu? Então, existe sim uma conexão, mas se criou uma mentira que é, mantido o modelo neoliberal de austeridade, não vai ter investimento em social nenhum, não a ponto de transformar as relações sociais no Brasil. Em que sentido? Ninguém aqui, e aí você que for um petista mais exaltado, ninguém aqui está negando que as coisas melhoraram no governo Lula. Ninguém aqui está negando que teve melhoras. Mas a educação pública continua precária e ruim.
continua tendo analfabetismo no Brasil. Ninguém está negando a importância do Minha Casa Minha Vida, mas assim, as pessoas continuam morando em favelas, continuam morando longe dos empregos, afastadas dos centros, em situação precária. Ninguém aqui está negando as melhoras no SUS, por exemplo, e a criação de políticas públicas como o SAMU, mas o SUS continua deficiente, continua não dando resposta, continua demorando para marcar cirurgias eletivas, exames, hospitais de traumas e urgência, como a restauração, continua sendo um filme de terror, sabe? Continua sendo normal, por exemplo, adolescentes, jovens, trabalhem com 11, 12, 13 anos de idade, vindo de famílias pobres, não tem perspectiva nenhuma, que mal tem um barraco para morar. Onde eu moro, e eu evito falar o bairro, enfim, descendo, tem uma favela, bem favela mesmo, assim. A parte que eu moro não é tão favela, não, é um pouco mais urbanizada. Mas descendo tem uma favela mesmo, assim. E aí, tipo assim, é isso, gente. É 7 jovens morando num barraco com uma mãe, um cara, e aí, enfim, os dois têm trabalhos precários, às vezes o cara tem passagem pela polícia, e é isso, assim. O Brasil melhorou em vários aspectos durante os períodos petistas, mas do ponto de vista estrutural, tudo se manteve igual. A promessa do tal do investimento social, que iria a raiz do crime, era uma promessa que nunca se cumpriu. E aí, reparem, a professora Jaqueline Muniz, ela tem, inclusive, uma reflexão que é muito interessante sobre como as esquerdas no Brasil, nos últimos anos, simplesmente desertaram da sua responsabilidade na segurança pública. Ó, para quem estava aí pedindo a Jaqueline Muniz, que eu acho que é realmente uma boa, inclusive, porque ela está sendo atacada e ameaçada, né, de vida, o Jones traz agora uma reflexão crucial da Jaqueline Muniz. Vamos lá. Com a promessa de investimento estruturante social de longo prazo que nunca saiu do papel. É o texto Caricaturas da Segurança Pública, do Apocalipse da Direita à Quimera da Esquerda, motores do governo de insegurança. Aí, repare o que a Jaqueline Muniz diz. Na retórica da esquerda caricatural, a segurança surge como horizonte adiado, vinculada a projetos maiores de cidadania, igualdade, renda e democracia. É a virtualidade programada, remetida ao ainda não. A segurança da sua vida fica para depois. A figura que é anunciada é o político missionário, um profeta do advento. Convoca a sociedade a aguardar pelo fim das desigualdades como uma condição para a cessação das violências. Essa promessa instala uma esperança utópica. A quimera de um mundo sem conflito, onde as desigualdades materiais dissolveria antagonismos. A violência é reduzida a déficit de recursos materiais, quando deriva sobretudo de relações de poder, de formas de seu exercício, a resolução das paixões, interesses e apetites divergentes. A segurança se projeta no porvir, mas não se cumpre. Permanece em estado de latência que administra o presente pelas expectativas infindas. Tudo pela crença de que se está criando uma sociedade melhor e mais justa. Até lá, resta ao cidadão atravessar o cotidiano exposto, tentando não morrer de bala achada num tiroteio, de uma violência sexual ou um assalto de cada esquina. Essa espera messiânica, legitimada por discursos e cronogramas de redenção, pode produzir tutelas administrativas e controles que regulam destinos em nome de um futuro que, pelo medo aparelhado, projeta direitos já penhorados no presente. Então, o que a Jaqueline Muniz está dizendo aqui, que basicamente se formou um discurso hegemônico da esquerda brasileira, que é, vamos resolver a causa dos problemas da violência. E para isso a gente precisa enfrentar desigualdade, pobreza e miséria. Na prática, é impossível enfrentar, de fato, desigualdade, pobreza e miséria com o modelo neoliberal. A partir do Essa é a questão, gente. O pessoal acha chato, porque se fica insistindo nisso, mas é isso, gente. Eu tenho repetido isso aqui, é exaustão. Não haverá combate efetivo à pobreza, à miséria, nem combate efetivo ao crime organizado com essa política neoliberal. Não tem conversa. Não tem conversa. Os dados são incontornáveis. Cada vez o Estado está mais esmagado nesse país. No momento que o presidente Lula assina a carta ao povo brasileiro, acabou, viu, gente? Acabou. Dali em diante, não é que não dá para ter políticas públicas. Dá para ter. O governo do PT fez várias muito boas. Mas acabou qualquer perspectiva de mudança estrutural na sociedade.
É por isso que depois do 5º governo petista, a gente continua tendo analfabetismo, a gente continua tendo gente sem água potável, a gente continua tendo favela, a gente continua tendo problema no SUS, a gente continua tendo uma mobilidade porca, a gente continua tendo uma infraestrutura ridícula, etc, etc, etc. No modelo neoliberal, nenhum problema estrutural vai ser resolvido. Isso é muito bem expresso. Boto na tela mais uma vez, Maxwell, pelo gráfico produzido pelo Tiago Machado. Veja, o nível de investimento público, para não entrar no debate sobre planejamento, qualidade do gasto público e tal, é deprimido de maneira absurda. Então, no Brasil, não se constrói praticamente nada há mais de 30 anos. E aí, veja, o que se expressa na segurança pública, uma discordância entre retórica e prática, não se expressa só na segurança pública. É um fenômeno geral da sociedade brasileira. Porque, veja, a maioria da esquerda brasileira fala há mais de 30 anos defende o trabalhador, de geração de emprego, geração de renda. Por que uma porrada de gente hoje não quer CLT? Porque no Brasil, há mais de 30 anos, não se gera em massa empregos de qualidade. O que eu estou chamando de empregos de qualidade? Empregos que pagam mais de 4 salários mínimos. Empregos com jornada de trabalho legal, com boas condições de trabalho, com bons salários. O mesmo projeto neoliberal que impediu qualquer transformação estrutural das condições socioeconômicas do nosso povo, é o mesmo projeto neoliberal que impede a geração em massa de empregos qualificados. No Brasil, empregos com carteira assinada são empregos que pagam, no máximo, até 2 salários mínimos, empregos, vários deles na escala 6x1, empregos, inclusive, terceirizados, vários deles, né? Quando o Lula assume o governo, o Brasil tinha 1 milhão de trabalhadores terceirizados, quando o Dilma é derrubada pelo golpe, o Brasil tinha 12 milhões de trabalhadores terceirizados. Uma parte substantiva dos empregos formais criados na era Lula e Dilma eram trabalhos terceirizados, um salário. Então, assim, não é, meu Deus, o que está acontecendo? Precisamos encontrar novas formas de se comunicar, porque a juventude não quer mais... Essa é uma questão, né? Por essa propaganda do governo, a gente nem dá muita bola mais essa história do milagre dos empregos e no nível de emprego mais baixo, são empregos, como dizem os estadunidenses, emprego de merda. Essa é a realidade do país. Não se criam empregos formais com uma remuneração que permita às pessoas terem uma expectativa de ascensão econômico-social. Acabou, isso não tem no Brasil. É a miserabilidade espalhada no Brasil. Mais um pouquinho. CLT, veja, as pessoas não querem mais CLT porque faz mais de 30 anos que não se gera em massa emprego de qualidade no Brasil. E aí vem um apelo do empreendedorismo, tá ligado? É isso, sabe? Paciência. Do mesmo jeito que cresce na juventude brasileira essa ideia de estudar não adianta de nada, estudar não vale de nada, o número de jovens nem trabalha nem estuda, a ideia de que o jovem vai ficar rico com tigrinho, vai ficar rico com OnlyFans, vai ficar rico sendo influencer e tal, está conectado a uma expansão do ensino superior público e privado que não encontra correspondência no emprego bom, sabe? No geral. É claro que é importante fazer ensino superior, aumente suas chances de elevar um pouco sua renda e por aí vai. Mas veja, cobra um preço, viu, gente? Cobra um preço. Do mesmo jeito que a conciliação com a lógica neoliberal, por exemplo, cobrou um preço do caos urbano que explodiu em junho de 2013, hoje cobra um preço esse descrédito da CLT, essa apologia do empreendedorismo, essa apologia do fique rico fácil, porque as pessoas não veem sentido em buscar um emprego formal, pela qualidade do trabalho, pelo nível de salário, ainda que não vê sentido de imediato. Quando vai para o emprego informal, a maioria dos informais hoje gostariam de ter carteira assinada, os fenômenos são contraditórios, né? A gente está vendo isso com a segurança pública. Segurança pública, ela virou uma grande mentira. E aí, vamos pegar aqui exemplos. Veja, aqui em Pernambuco, o governador Eduardo Campos lançou o Pacto pela Vida. Presta atenção agora nisso. Quando o Pacto pela Vida foi criado, estava lá, gente, a promessa do Pacto pela Vida Social, porque nós vamos fazer uma polícia comunitária, uma polícia de aproximação, nós vamos levar cultura, nós vamos levar esporte, nós vamos levar oportunidades, vamos fazer com que as crianças e adolescentes não fiquem expostas à violência e por aí vai. E nada disso saiu do papel, grosso modo. O fundamento do Pacto pela Vida era a mesma política repressiva de encarceramento e tal. Uma política, inclusive, que tinha seu fundamento em deixar a classe média mais segura. Chega. Quer ver o Jones todo? Vai assistir, tá aqui no nosso canal, 1 hora de reflexão sobre essa questão. Basicamente concentrado no diagnóstico, na leitura, na interpretação
porque do que está acontecendo e do que aconteceu. Hoje tem outro vídeo do Jones, amanhã a gente traz um trecho, que é o que fazer diante dessa situação. Qual é a proposta da esquerda diante dessa situação? Amanhã a gente volta com isso, enquanto o nosso cenário é um cenário muito, de fato, complexo. O governo dos Estados Unidos mandou uma carta para o Cláudio Castro, lamentando a morte dos policiais do Rio de Janeiro e se colocando à disposição. A carta, o trecho da carta diz assim, que o governo Trump se coloca à disposição para qualquer apoio necessário, né? E como eu pontuei ontem, o Cláudio Castro, sucedendo os Bolsonaro, é hoje talvez o principal interlocutor da extrema-direita brasileira com o governo dos Estados Unidos, né? Com o governo dos Estados Unidos. Então, e tem esse cenário, né? Quando o governo Trump fala uma coisa dessa no cenário atual, é de fato muito preocupante, né? No cenário, vou falar daqui a pouquinho, né, das ameaças contra México e Venezuela, colocar-se à disposição dá arrepios, né? Ele está sinalizando a possibilidade também de voltar às suas baterias contra o Brasil. Contra o Brasil. Então, este é o cenário, e o Cláudio Castro está dobrando a aposta, acho que o título é bom nesse sentido, e ontem disse que tem mais 10 operações contra o crime organizado preparadas, aprovadas, já com autorização judicial. Vem mais massacres por aí. E é interessante que ele faz uma crítica àquela política de ocupação do território, né? De ocupação do território, que foi a política lá atrás do Sérgio Castro, ou Sérgio Cabral, né, em conjunto com o PT, que agora o Quaquá e outros líderes petistas estão defendendo, que foi aquela política das UPPs, né? Que começaram em 2008 e acabaram sendo um grande fracasso. A ideia de que você ocupa o território como se o Estado fosse retomar o território do crime organizado. A gente viu no que deu, como disse a Júlia Lenze aqui, o Estado entrou para no território das favelas para se tornar uma dimensão do próprio crime organizado. Um fracasso completo desta política, né? Então ele fala, não vamos perder tempo com essa história de ocupação do território, vamos massacrar mesmo, né? Nós vamos lá para dentro para massacrar descaradamente. Esse é o cenário, né? E olha aqui, ontem o secretário de Segurança do Rio de Janeiro deu uma entrevista confirmando isso, tá aí, né? O Vitor Santos, que a gente já tinha visto nas coletivas da semana passada, deu uma entrevista ontem dizendo assim, olha, nosso foco nunca foi prender os líderes, mas pegar dados para asfixiar facção. Vai pegar que dados ele vai pegar? Vai achar o quê? Livrinho de contabilidade, né? Vai achar pendrive com as notícias? Não, é isso aí, né? E claramente eles entraram para massacrar e para matar. É um negócio assim que não está escondido, não, tá? E aí, neste cenário, tá? Ontem, a relatora do caso, Cláudio Castro, que é um caso gravíssimo. Olha, eu noticiei muito esse caso na época da eleição de 2022, quando o Cláudio Castro usou a CEPERJ, que é uma instituição vinculada ao universo das pesquisas e capacitação de servidores públicos do Rio de Janeiro. Ele contratou 42 mil cabos eleitorais. Foram pagos quase 250 milhões de reais na boca do caixa, exatamente para fugir da fiscalização para esses cabos. Foi um negócio de escândalo. A vitória do Cláudio Castro, né? Levou à vitória do Cláudio Castro. Houve um processo contra ele, ele foi inocentado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, o Ministério Público recorreu, está no TSE. A relatora, que é a ministra Isabel Galotti, do STJ, né? O TSE é uma composição de STF, STJ e advocacia,
tá? Mais o Ministério Público, que está em todas as instâncias, né, da justiça. Ela já era esperado, ela deu voto pela condenação do Cláudio Castro. Bom, também, como a gente anunciou ontem, imediatamente após o voto dela, como a gente antecipou ontem, haveria um pedido de vista, aconteceu. O ministro Antônio Carlos Ferreira pediu vista. Diferentemente do STF, em que o pedido de vista atualmente tem prazo, são acho que 3 ou 4 sessões, são algumas sessões que o ministro pode pegar, porque lembra-se, o Gilmar Mendes uma vez fez um pedido de vista e ficou 1 ano e meio sem devolver. Tá? Lá no TSE acontece isso, não tem data para o julgamento ser retomado. Também, batata, 2 mais 2 era a nossa previsão que iria acontecer. E aí é o seguinte, o cenário ali é um cenário ruim para o Cláudio Castro, né? Se não houvesse o massacre, ele teria votado, ele já teria sido condenado na sessão de ontem. Com o massacre, o cenário ficou um pouco indefinido, mas não quer dizer que seja um cenário favorável para ele. Olha isso aqui, ó. Você tem o voto da Isabel Galotti contra o Castro. Aí você vai ter provavelmente votando contra ele, tá? Você vai ter o Floriano de Azevedo Marques, que é alguém do time do Alexandre de Moraes, a Estela Aranha e a presidenta do TSE, a Carmen Lúcia. Então você teria Carmen Lúcia, Estela Aranha, Floriano e a Isabel Galotti, 4 votos. Do outro lado, pela inocência dele, você teria o voto do André Mendonça, do Cássio Nunes e do Antônio Carlos Ferreira. 3 votos, 4-3. A ver. Vamos ver se não vai ter nenhuma surpresa. Então, agora, quando vai ser julgado? Vamos ver quando isso volta, tá? Então, esse é o cenário para o Cláudio Castro. Ele conseguiu conter esta invasão. Ontem, Lula deu uma entrevista lá em Belém, no contexto da COP30, né? Causou surpresa no PT, causou surpresa na direita, na extrema-direita, na mídia liberal, falando em matança no Rio de Janeiro e dizendo que a operação, com 121 mortos, ou 130, foi desastrosa, né? Foi surpreendente, mas é importante ler essa entrevista de Lula à luz do que a gente tem apresentado aqui e do vídeo do Jones Manuel, né? Porque ele faz esse discurso, mas na prática, os governos petistas são governos que não têm qualquer diferença. A política de segurança pública desses governos, vou dar 3 exemplos. O governo do Rio Grande do Norte talvez seja uma exceção. Mas você pegar o governo da Bahia, o governo do Ceará e o governo do Piauí, é igualzinho, sem tirar nem pôr a mesma política de segurança dos governos da extrema-direita. Então, a ver. E aí tem uma questão, que é o governo Lula com a PEC anti-facção, né, que disputa com a PEC anti-terrorismo, anti-narcoterrorismo da extrema-direita, né, com abordagens um pouco distintas, né, não tem tanta distinção assim. Tem uma distinção, né? Qualificar o Comando Vermelho como narcoterrorista abre espaço, inclusive, para a intervenção dos Estados Unidos, né? Mas, do ponto de vista do combate efetivo, não tem mais tanta diferença assim como teve no passado. O governo conseguiu conter a ofensiva da extrema-direita ontem, elegendo por um voto de diferença esse que está aí, o Contarato, o senador Fabiano Contarato, como presidente da CPI do crime organizado. Ele venceu o Mourão, o ex-vice do Bolsonaro, o general Mourão, que ficou como vice-presidente da CPI. Tá? Venceu por um voto, apenas 6-5. Então o governo respirou aliviado com a eleição do Contarato. Mas quem acha que isso significa grande coisa para a democracia não entendeu nada do jogo, né? Olha isso aqui, só mostrar aqui a pegada do Contarato, tá? O Contarato é alguém do prende, arrebenta, mata. O Contarato é o autor
do projeto de lei em comum acordo com Rogério Carvalho, que é o líder do PT no Senado, para simplesmente deixar jovens infratores, adolescentes infratores, presos por até 10 anos. Não nos iludamos com o contarato, né? Ou, como diz o Chavoso, está aqui o Red York, lembrando, né? O conta-rato, né? Policial civil conta-rato. Por sinal, tanto o presidente da CPI, o contarato, quanto o relator são policiais. São policiais. Olha isso aqui. Isso aqui é a nota, é a maneira como saiu lá no perfil dele. Olha a expressão dele, né? Senador Contarato é eleito presidente da CPI do crime organizado. É o combatente contra o crime. É a mesma lógica, a mesma estética, e a estética é sempre importante, porque a estética revela uma ética, a mesma estética da extrema-direita, e o texto dele é ilustrativo, né? É muito representativo de quem é Contarato. Com 27 anos de experiência como delegado, afirmo que o combate ao crime organizado é uma das maiores prioridades do Estado brasileiro. Não apenas porque ameaça a paz e o sossego de cada trabalhador e trabalhadora nesse país, mas porque corrói as estruturas da nossa democracia. Isso aqui é interessante, né? Como sempre, né? Aprendizado básico da língua pátria. Quando você bota o mas numa frase, o que vem depois do mas é muito mais importante do que vem antes. Então, a prioridade não é combater o crime porque ameaça a paz e o sossego de cada trabalhador e trabalhadora desse país, mas porque corrói as estruturas da nossa democracia. Esta é a lógica, ou seja, é importante conter o crime organizado porque ele cria problemas para a democracia burguesa no país. Essa é a grande questão. Ele pode inviabilizar a democracia burguesa. E aí, o relator, que o governo achou que vai ser um bom relator para ele, o Alessandro Vieira, eu tenho dito aqui sem ilusões, é um homem de direita, extremamente conservador. O Alessandro Vieira, eleito relator ontem à noite, já estava na CNN com William Vac descendo o pau no Lula por conta da entrevista. Lula foi infeliz ao criminalizar a mega operação, diz Alessandro Vieira ao William Vac. Relator da CPI do crime organizado afirma que Lula foi infeliz ao criminalizar a ação dos policiais na mega operação realizada no Rio de Janeiro, sem ter informações que fundamentem esta posição, chamando o presidente de mal informado, desinformado, inclusive. Este é o relator da CPI do crime organizado.